Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos a honra de ter connosco e entrevistar uma escritora muito premiada, muito sensível, uma escritora de facto que nos tem trazido momentos de grande alegria quando lemos as suas obras. É Dora Gago. A Dora Gago é investigadora integrada do CHAM, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, mas antes esteve longo tempo em Macau, o que ao programa Viagem pelo Museu de Macau faz muito sentido trazer aqui uma escritora e uma académica que esteve longo tempo ligada a Macau. Neste momento, além de ser investigadora integrada do CHAM, é também professora universitária, encontrando-se a lecionar. Além disso, tem de facto viajado muito pelo mundo e o último prémio que ganhou foi aquele em que esteve associada à literatura de viagens, e é o prémio Maria Undina Braga, que foi atribuído em 2023 a Palavras Nómadas pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Câmara Municipal de Braga. Este Palavras Nómadas é um conjunto de crónicas muitíssimo interessante, trazido, que aconselho todos os leitores a lerem, porque de facto são crónicas de viagens por todo o mundo, mas também por Macau. Dora Gago nasceu em São Brás de Alportel em junho de 1972, cresceu no Algarve rural, de onde recorda sobretudo o cântico dos pássaros, o aroma das amendoeiras em flor. De facto, depois viajou pelo mundo inteiro e esteve 10 anos em Macau entre 2012 e 2022. Enquanto esteve em Macau, esteve ligada à Universidade de Macau, onde foi professora auxiliar, professora associada e chegou a diretora do Departamento de Português da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau. Nesses 10 anos de experiência em Macau, foram 10 anos felizes, foram 10 anos de progressão na carreira, foram 10 anos de viagens por toda a Ásia, mas também nos últimos anos, a partir de 2020, teve de facto foi confrontada com um momento muito difícil, que foi o momento da pandemia. E esteve nesses 2 anos da pandemia, esteve à frente do Departamento de Português, que não foi fácil, que foram anos muito complicados, porque Macau, como nós sabemos, nessa altura, sentiu-se obrigado a fechar-se completamente ao mundo exterior, o que deixou as pessoas numa situação de quase claustrofobia, de maneira que gerir um departamento com professores em estado psicológico alterado não foi certamente uma experiência fácil. Resolveu regressar ao Ocidente, a Portugal, no ano do Tigre, em 2022, e tem estado desde então connosco e aqui a lecionar, mas também a escrever. Ora bem, destaco da sua obra, que já vai grande, A Sul da Escrita, Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca 2006, As Duas Faces do Dia, menção honrosa no Prémio Literário Flor Bela Espanca em 2003, Travessias, Contos Migratórios de 2014, A Matéria dos Sonhos de 2015, Floriram por Engano as Rosas Bravas em 2022 e, naturalmente, este último prémio, o das Palavras Nómadas, do qual destaco uma passagem que me parece muito importante, de Oriente a Ocidente, o ano do Tigre em São Brás de Alportel. Esta é a crónica em que Dora Gago nos diz o seguinte: nos diz que a viagem até Macau e os 10 anos de permanência em Macau, o facto de passar 2 passagens de ano, a passagem de ano ocidental e a passagem de ano oriental, portanto, e agora vou citar, o hábito de ter 2 passagens de ano, os votos de feliz ano novo, prolongados até quase à Páscoa,
instauraram a ideia de uma existência de uma segunda oportunidade, uma estranha sensação de a vida ir acontecendo a dobrar. Eu acho esta passagem lindíssima, e também a possibilidade de ter duas vidas, de maneira que muito obrigada por estar connosco, Dora. Eu é que agradeço, muito obrigada. Estou muito honrada por este convite e é uma grande alegria estar aqui hoje para conversarmos um pouco. E muito obrigada também pelas palavras e por toda a leitura do Palavras Nómadas. Obrigada. Para nós é uma honra. Eu vou então começar por lhe perguntar quais foram as experiências de infância mais marcantes que a encaminharam para a escrita. Eu, como já disse, vivia portanto, no meio rural, não é? No campo. Uma parte inicial da minha infância vivia na casa dos meus avós, que tinham animais, não é? Galinhas, coelhos, gatos. Então, desde o início eu entretinha muito a brincar com os animais e gostava de inventar histórias. Pronto. Imaginava, por exemplo, festas de aniversário para as galinhas, fazia assim esse tipo de coisas. Depois havia também as histórias que se contavam, nomeadamente que os meus avós me contavam, e havia também alguns livros de histórias. Uma outra coisa que havia nesse tempo era que havia alguns vizinhos e algumas pessoas mais velhas que não sabiam ler. A minha bisavó, por exemplo, não sabia ler. E eu achava que tinha a ideia que saber ler era uma coisa extraordinária, que nem sequer era acessível a toda a gente. Depois, nessa altura, também foi o tempo em que começou, pronto, já havia a televisão, obviamente, e na televisão eu via em algumas séries ou nos desenhos animados, havia uma coisa que me chamava muita atenção, que era quando havia uma carta ou quando uma personagem recebia uma carta, um bilhete, ouvia-se uma voz que lia essas palavras, não é? Que estavam nessa carta ou nesse bilhete. Então, eu comecei a pensar que ler era ouvir vozes. Eu achava que as pessoas olhavam para a folha de papel e começavam a ouvir uma voz off que ia dizendo o que lá estava escrito. Depois, claro, entrei para a escola primária aos 6 anos e quando comecei a juntar as letras e a aprender a ler, vi que afinal a ideia que eu tinha era completamente disparatada, não é? Aprender a ler dava trabalho e não havia vozes a dizerem-nos nada, não é? Por detrás. Agora, passado tanto tempo, eu penso que se calhar nessa altura não estava assim tão errada, porque ler no fundo acaba por ser ouvir a voz silenciosa dos livros, não é? É uma voz diferente, mas não deixa de ser uma voz. É mesmo. E então foi a partir daí que eu comecei. O ato da escrita veio muito a par também da leitura. Sempre gostei muito de ler, desde que aprendi a ler. E depois escrevia também historiezinhas pequeninas, não é? Gostava muito na escola de fazer composições. Normalmente as professoras gostavam das minhas composições. Depois eu copiava para folhinhas pequeninas, agrafava como se fossem assim livrinhos pequeninos. E contava as suas composições aos colegas, e lia e tinha um bom feedback, ou seja, as colegas gostavam. Sim, isso foi depois mais tarde, já na adolescência. Eu tinha depois 12 anos quando comecei assim a escrever, quando escrevi o meu texto narrativo mais longo. Eu até é curioso que foi uma data que eu fixei, que foi um dia 12 de fevereiro de 1980. Agora o ano, estou na dúvida se foi 83 ou se foi 84, mas foi um dia 12 de fevereiro, numas férias de carnaval, quando comecei assim a escrever o meu primeiro conto, que era assim um conto longo. Eu nessa altura estava no 7º ano e entrei num processo de magia que fazia com que eu ficasse assim um bocado viciada, não é? Nesses contos. Era como se eu estivesse ali em plena crise da adolescência, não é? Aquela altura em que estamos a crescer, em que parece que ninguém nos entende. Eu arranjei ali um refúgio que fazia com que eu criasse um mundo diferente e um mundo que eu podia controlar, não é? Portanto, eu podia fazer o que eu quisesse com as minhas personagens, com os espaços.
E então lembro-me que escrevia até tarde, nas aulas, aproveitava muitas vezes as aulas mais aborrecidas para escrever, para passar algumas coisas a limpo, não é? Claro que os professores achavam que eu estava a tirar apontamentos, não era bem isso. Felizmente. Pois. Para não ser castigada. Pois. E depois foi nessa altura em que eu comecei a mostrar às minhas colegas e ficava muito feliz quando elas liam e quando gostavam, não é? Posso dizer que foi assim a minha primeira comunidade de leitores que tive. E depois foi-se desenvolvendo esta sua atividade da escrita, e pergunto como é que conseguiu conciliar ao longo dos anos com a exigente experiência e atividade académica. Se conseguiu conciliar realmente as duas atividades ou se tem que esperar pelas férias para escrever qualquer coisa? Sim, não foi muito fácil conciliar com o académico, também com o ensino. O que me aconteceu foi que acabei por reprimir um pouco a parte criativa em detrimento da parte da investigação e da parte académica. Principalmente na Universidade de Macau, nós tínhamos um contrato bastante exigente, tínhamos que produzir muito, não é? Publicar muitos artigos indexados nas revistas da Scopus e tudo isso, não é? Para depois termos o contrato renovado. E isso fez com que eu tivesse que, posso dizer, reprimir um pouco a parte da escrita. O que me aconteceu depois, e isto aconteceu muito no tempo da pandemia, é que houve um momento em que eu senti que não podia reprimir mais, que não fazia sentido, não é? E comecei a sentir uma necessidade visceral de escrever mais e de me virar mais para a escrita. Foi uma necessidade que foi quase física, como se eu já não pudesse esperar mais, não pudesse adiar mais. Para equilíbrio interior. Para equilíbrio senão interior. Iria entrar num processo de desequilíbrio. Sim, portanto, completamente. Ao momento em que era necessário repor esse lado criativo versus o lado produtivo e utilitário, que é sempre necessário, mas há um momento em que temos que fazer esse balanço com o lado criativo. Sim. Quantas viagens associou a livros na esteira de as crónicas transmitidas nas palavras nómadas? Portanto, aqui há nitidamente uma associação entre as crónicas e as viagens. Quantas obras têm essa associação? É exclusivamente desta? Não. O livro anterior, o Floriram por Engano as Rosas Bravas, que é um livro de contos, também está muito ligado às viagens, tem como cenário privilegiado Macau e também a Ásia, portanto viagens que fiz pela Tailândia, por ali outros países à volta do território onde estava, à volta de Macau. Portanto aconselho a leitura de Floriram por Engano as Rosas Bravas. Sim, porque no fundo acaba por haver um certo diálogo entre os dois livros. Há ali assim um certo diálogo, embora o Floriram por Engano as Rosas Bravas não é de outro género, são contos. Alguns desses contos tiveram como origem notícias de jornais, acontecimentos que sucederam em Macau ou ali perto. Estou-me a lembrar, por exemplo, do assassinato do meio-irmão do presidente da Coreia do Norte, que vivia em Kuluan, não é? E que morreu no aeroporto de Kuala Lumpur e que deu origem a um desses contos. É um exemplo. Outros tiveram origens em notícias de Macau. Por acaso é interessante fazer essa ligação a notícias, porque eu lembro-me que o que mudou o tema da minha tese de doutoramento, e aqui já no aspecto académico, no mundo académico, mas foi uma notícia, ou seja, eu ia focar-me em assuntos religiosos e depois fui escolher as questões de género e das mulheres, a mulher na China e a filosofia ligada às mulheres, porque li uma notícia num jornal, estava em Macau também, e a notícia dizia: mais uma mulher aparece morta no campo porque ingeriu pesticida. E eu disse: mas que
mas o que é isto? E a partir daí começa a fazer uma investigação e depois chega à conclusão de que eu aconselho então a ler A Mulher na China a quem queira, a quem queira. Ora bem, é formada em românicas e mestre em doutora em literaturas comparadas, além de literatura francesa e portuguesa. De que modo a sua experiência em Macau e nas literaturas chinesa e oriental contribuíram para o alargamento do seu mundo imaginário? O contributo foi enorme. Já agora, há bocadinho, eu estava a referir as obras, falei no Floriram por Engano as Rosas Bravas, não falei no livro anterior, que foi o Travessias, que também teve como origem algumas viagens, mas sobretudo a vivência no Uruguai, onde eu fui leitora do Instituto Camões em 2001, 2002. Relativamente à minha experiência de vida em Macau, para quem trabalha com a literatura comparada, nomeadamente no meu caso com a imagologia, que estuda as imagens do estrangeiro numa determinada literatura, foi um enorme abrir de horizontes. Porque Macau é também um território privilegiado de intercâmbio de culturas e de literaturas, não é? A começar pela própria literatura de Macau, não é? Que contempla escritores portugueses, escritores macaenses, escritores chineses, outros escritores que depois vão viver para Macau, não é? Portanto, há todo esse feixe, essa panóplia de diferentes nacionalidades em diálogo. Depois há toda a questão dos estereótipos que se vão construindo, que se vão desconstruindo, e também as pontes que se vão estabelecendo, as pontes de interculturalidade e de entendimento dos outros, quando estamos num lugar que é tão diferente que quando chegamos, não é? Nos sentimos quase como se fôssemos analfabetos, não é? Quem não sabe mandarim chega... E mesmo enfim, quem sabe, e mesmo quem sabe, é isso, não é? É um mundo que acaba por ser ali hermético, não é? Hermético. Mesmo para quem sabe, porque a ideia que dá é que as imagens passam à maneira de Camilo Peçanha, nos passam pela retina e com uma velocidade estonteante, e que nós não conseguimos abarcar muito daquilo que vemos. É verdade. Portanto, sentimos do lado fora do espelho. Sim, completamente. Qual foi a viagem que a inspirou mais e aquelas de que guarda melhores e piores memórias? Melhores, mas também piores memórias. Bem, é um pouco difícil referir a viagem que me inspirou mais. Houve realmente várias, desde uma das primeiras vezes em que viajei pela Ásia, que foi para ir que viajei pela Ásia sozinha, que foi para ir a Kuala Lumpur, passar um fim de semana alargado, e me senti... É do homem no hotel? É isso. Do marido no quarto. Imaginário, não é? O marido imaginário. Acabei por ter que inventar um marido imaginário, porque toda a gente me perguntava pelo marido, e a certa altura eu senti-me um pouco ameaçada e disse que o meu marido estava no hotel a dormir e dormiu durante 4 dias e 4 noites. Os dias que esteve em Kuala Lumpur. É verdade. E depois a seguir houve uma peripécia à chegada a Macau, não é? Com a polícia judiciária, mas enfim, quem quiser depois pode ler a crónica. Pode ler a crónica. Depois houve também a ida, uma viagem também com muitas peripécias, aconteceu-me em Laos, onde tinha marcado um hotel pelo Booking, mas depois acabei por não ficar nesse hotel, e onde me salvei graças à língua francesa, não é? Que hoje em dia parece que não interessa a ninguém, mas que para mim em Laos foi ali a minha boia de salvação. E no Vietnã, eles falam francês? No Vietnã, curiosamente, no Vietnã nunca falei francês, sempre falei em inglês. É. Mas em Laos foi ali onde... E mesmo no Camboja também acabei por usar o inglês. Em Laos é a língua franca. É isso. Mas em Laos foi um regresso às origens académicas. Às origens académicas, porque é verdade. é uma estrada em francês português
português-francês, literatura comparada. A licenciatura foi em português-francês, em ensino. E o mestrado? Estudos literários comparados. E o doutoramento? Literaturas românicas comparadas. Portanto, de facto, poder regressar ao universo das literaturas românicas foi muito bom. Sim, foi. Pensa regressar a Macau em turismo ou permanentemente, ou dito de outra forma, sente que bebeu a água da fonte do Lilau? Eu creio que sim, creio que bebi a água da fonte do Lilau. Eu, por acaso, estive em Macau na semana passada. Participei, dei algumas palestras, conferências, revisitei amigos e fui também para tratar de alguns assuntos burocráticos. E foi muito bom, portanto, 2 anos e tal depois, foi muito bom ter regressado, ter estado com os amigos, ter revisitado os espaços. Por outro lado, foi também bom para sentir que foi um ciclo que fechou, embora acabe por... No fundo, eu creio que quem vive em Macau nunca se desliga completamente de Macau, não é? Mesmo quando não se está em Macau, Macau está em nós. Não é? A verdade é essa. Por isso espero voltar mais algumas vezes, não é? Para fazer estas visitas, porque é sempre agradável. Não para viver lá, porque esse foi realmente um ciclo que eu senti que fechei e que deixou de fazer sentido, tendo em conta o curso que a minha vida agora seguiu. Mas para visitar, sim, será sempre bom. Então eu espero que em breve possamos ouvir falar de mais um congresso, mais uma viagem por um congresso. Ora bem, como crê que evoluirá Macau agora que é administrado por chineses? Vai evoluir em que sentido? Vai evoluir no sentido da aproximação ou no sentido de distanciamento de valores? Relativamente aos ocidentais? Eu sinceramente não sei, quer dizer, Macau já passou para a administração chinesa há mais 25 anos. Agora vamos comemorar um meio. É isso, estamos a meio da viagem. Sim, é isso. Serão agora comemorados os 25 anos. Eu tinha visitado Macau em 1991, quando Macau era completamente diferente, não é? Daquilo que eu depois encontrei em 2011, quando fui prestar provas e depois quando fui para lá viver no início de 2012. Eu creio que Macau é uma cidade muito mutável, não é? Que se vai sempre, é um pouco... A Marisa Gaspar tem aquela obra, não é? Antropóloga do bambu. Do bambu, exatamente. Não é? E Macau, eu penso que é muito isso, não é? Vai-se adaptando. Não acredito que haja um fechamento em relação aos valores ocidentais. Creio que provavelmente se irá manter, não é? Vamos ver. Posta a importância crescente da China no cenário internacional, considera que o país lhe poderá inspirar boas crónicas ou até outros géneros literários num futuro próximo? Eu creio que sim. Bem, neste momento, Macau inspirou-me também um romance que está praticamente concluído. E suponho que haverá outras coisas. Mas que interessante, da crónica para o romance é um grande salto. É verdade, mas um salto muito positivo. É verdade. Não é? Também estará presente, claro, noutras crónicas, em contos, enfim. Será uma presença que se vai renovando, digo eu. Regressou ao país em 2022. Vê-se a ficar, como diz numa das suas crónicas, pachorrentamente em Portugal ao lado de um qualquer animal de estimação, ou continua a sentir em si o bichinho das viagens? Continuo a sentir o bichinho das viagens que tenho feito, muito também por questões de trabalho, tenho continuado a fazer, embora, claro, para destinos mais próximos, não é? E de resto, creio que não ficarei pachorrentamente ao lado do bichinho de estimação. Aliás, o bichinho de estimação é que realmente tem sido adiado precisamente por causa das outras coisas, não é? E que continuarei, mas provavelmente é o que digo, para destinos mais próximos da Europa, não é?
Qual foi o prémio literário que maior satisfação lhe deu receber? Foi, sem dúvida, agora este último, o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Undina Braga, que foi referente a 2023, mas foi... portanto, o prémio foi divulgado no mês de julho deste ano. Foi, sem dúvida, esse, por todos os motivos, e também por ser um prémio que tem o nome da Maria Undina Braga, que é uma escritora que eu admiro muito e sobre a qual tenho trabalhado muito a nível académico também. Foi uma escritora que viveu também em Macau, com a qual eu aprendi muito com o olhar dela sobre o estrangeiro. Ela viveu em Macau, viveu também em França, em Inglaterra, em Angola. Foi uma mulher de uma coragem imensa, porque nos anos 50 ter saído de Braga sozinha para ir viver para Londres é uma aventura extraordinária, não é? E então foi realmente uma alegria em todos os sentidos este prémio. E merecido, e eu acredito que sim. Obrigada. E que tenha sido, eu acredito, vamos ver se se entende, eu acredito que tenha sido uma grande alegria, porque de facto, e trabalhando uma escritora com a qual tanto se identificou, é uma satisfação imensa. Sim, é verdade. Que mensagem tem para todos aqueles que procurem conciliar os exigentes mundos profissional e artístico? Qual é a mensagem? A mensagem é sobretudo que não desistam, não é? E que tentem ir atingindo pontos de equilíbrio, não é? Entre as duas partes. Eu, como disse há pouco, o que me aconteceu a certa altura foi que senti que tinha mesmo que me reequilibrar e, por outro lado, também sentia que a escrita académica estava a contaminar a minha outra escrita com alguma aridez, não é? Porque o registro é diferente, o discurso é diferente e havia ali, senti uma certa contaminação, não é? Então o conselho que dou é que não desistam e que tentem equilibrar as duas vertentes. Muito obrigada. Está desde já convidada para uma próxima entrevista aqui no âmbito da viagem pelo Museu de Macau. Foi um gosto tê-la connosco tanto na Conversa Sábia como hoje na entrevista. Até breve. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.